As profecias dadas pelo Senhor através dos seus profetas tinham um caráter pedagógico. Apesar dos profetas, ao proferirem as mensagens, saberem que estavam retransmitindo a vontade de Deus, o Senhor sempre se preocupou com a pedagogia daquilo que era comunicado. A intenção é que aqueles que escutavam as mensagens pudessem ter facilidades para ouvir. O próprio profeta Zacarias, quando escreveu as profecias no livro que carrega o seu nome, as escreveu em duas partes. Podemos dizer que as profecias desse homem de Deus são emitidas em dois blocos. O primeiro deles reunindo o capítulo 1 até o capítulo 8, e o segundo bloco dos capítulos 9 ao capítulo 14. E este segundo bloco retrata coisas que aconteceriam centenas e centenas de anos depois. Esse segundo bloco tem um caráter, inclusive, escatológico. E é sobre ele que nós, a partir de hoje, estaremos conversando. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Wilbert, você está na Escola Bíblica Especial. Como é bom estar aqui com vocês. Confesso que fico emocionado todas as vezes que eu estou aqui reproduzindo a palavra de Deus, sabendo que tem irmãos e pessoas que assistem esse programa Brasil afora e até mesmo fora do Brasil. E Deus é tão bom que sempre me traz boas companhias. É o caso hoje da missionária Maiane. Muito bem-vinda, minha amiga, minha irmã em Cristo. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Particularmente, eu me sinto abençoado porque na convenção da qual eu sou superintendente, tem pelo menos 3 missionárias que exercem o pastorado na igreja. Maiane, a conheci há algum tempo atrás, quando ainda era seminarista. Ela foi fazer um trabalho missionário numa das igrejas da convenção que eu lidero, e naquela ocasião a gente estabeleceu uma amizade. Era a esposa do pastor Cláudio, que hoje trabalha também pela igreja. Maiane, muito obrigado por ter aceitado o convite. Por favor, se apresente, diga sua experiência pastoral, onde você trabalhou lá no norte do país, fale da sua família. O pessoal de casa quer te conhecer. Amém. Muito obrigado, pastor Wilbert. É um prazer estar aqui com você, né? Um grande pastor que a gente tem um carinho muito grande. Eu sou Maiane Soares, esposa do pastor Cláudio Farias, mãe do Guilherme e da Manuela. Estamos aqui em Cosmópolis cerca de 2 anos. Viemos da região Baixo Amazonas, onde estávamos ali em Santarém, Óbidos e outras cidades, né, que tivemos o privilégio de pastorear. E agora o Senhor nos chamou para um novo ministério que é aqui em Cosmópolis. E hoje temos o privilégio de poder contribuir aqui na escola bíblica. Que bênção, minha querida. Só para quem não tem familiaridade geográfica com essa parte do Brasil, porque quando eu escutava Baixo Amazonas, eu achava que era a região amazônica. E na realidade não é, né? É no Sim, Pará, sim, né? Esse nome utilizado é para uma ala do Pará, né? Geralmente sediada ali em Santarém. isso. Eh, Nós temos 2 convenções no Pará, que é a Norte e o Baixo Amazonas. O Baixo Amazonas ele fica no oeste do Pará. Hum. E no norte também temos a região amazônica e agora a região amapaense, né, graças a Deus. E nós morávamos em Santarém, que é no oeste do Pará. Lá é tua origem mesmo. Você quando veio para o seminário, você voltou para lá. Voltei para lá. Minha irmã, mais uma vez muito obrigado. Estou muito à Amém, vontade com você. amém. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre os profetas menores desse trimestre. Estamos tratando sobre as profecias de Ageu, de Zacarias, Malaquias e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o tema Um Rei em um Jumentinho. Parece até tema de filme infantil, não é verdade? Porém, essa verdade está expressa nas Escrituras como uma referência que identificaria o verdadeiro Messias. Eu não sei se você de casa sabe, mas até hoje em Jerusalém tem gente se apresentando como Messias. Antes de Jesus aparecer, muitos e muitos se apresentaram como tal. A melhor maneira, ou a única maneira de você saber quem é o verdadeiro Messias é olhando para as profecias veterotestamentárias. Porque para ser o Messias verdadeiro,
tudo que foi escrito a respeito dele no Antigo Testamento precisa se cumprir fiel e detalhadamente. E esse texto aqui diz assim, Zacarias 9, versículo 9: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Maiane, por favor, dê o seu parecer aqui sobre essa lição de hoje. Se quiser falar sobre a lição de um modo geral, mas também fique à vontade para falar da lição de forma específica, por gentileza. Certo. Nessa lição nós vamos estudar sobre um rei pastor que ele vem montado nesse jumentinho, né? E algumas implicações para a nossa vida, né? Como que aconteceu naquela época, né? Devido ao pecado da nação, mas que Deus também teve misericórdia, né? Em dado momento a gente vai ver Deus e essas profecias, Deus fala através de Zacarias, ele vai se cumprir muito tempo depois. É muito interessante que a Bíblia está totalmente ligada, né? E aquilo que o profeta falou se cumpriu ali em Mateus, como nós vamos estudar no decorrer da lição no dia de hoje. Muito bom. Zacarias, ele viveu num período pós-exílio. O povo tinha voltado da Babilônia, estava reconstruindo Jerusalém, inclusive parte desse trabalho de construção civil envolvia a remontagem ou restauração do templo. Deus usou Zacarias para falar coisas pertinentes àquele período, mas Deus também usa esse homem para falar o que você está citando agora, sobre coisas vindouras. E Zacarias é usado pelo Senhor para identificar o Messias. E nesse texto aqui, que a gente vai discutir nas perguntas que eu vou te passar, é uma coisa simples, mas precisaria se cumprir. O Messias surgiria e apareceria em Jerusalém montado num jumentinho. Então a gente vai conversar sobre isso. Na primeira pergunta, que eu vou passar para minha amiga, conforme está aparecendo para você de casa, aqui na parte inferior da tela, tem uma referência aos 8 primeiros versículos do capítulo 9 de Zacarias. Aí fique à vontade, Maiane, se quiser ler algum versículo, ou se não quiser ler, fique à vontade. Só que eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre o que Deus fez para preparar o mundo para o recebimento do rei. Por favor, fique à vontade. O templo e o muro de Jerusalém estavam sendo reconstruídos, né? O povo havia voltado, mas a cidade ainda estava cercada por seus inimigos, né? Havia vários inimigos do povo de Deus, né? Inclusive Haddad, Damasco, Tiro, Sidom, entre outros, né? Então a nação ela estava retornando, mas estava com medo, né? Era um lugar inseguro, não havia paz, não havia tranquilidade, não havia segurança nenhuma, né? E Deus ele trabalha de uma forma muito maravilhosa aqui que a gente vai ver que ele vai usar o Alexandre Grande, né, para destruir todos esses inimigos em volta do povo de Deus, né? Aí ele, nesse momento em que ele destrói, nós podemos ver em que a nação ela começa a caminhar de uma maneira mais livre, né? Mas ainda não foi totalmente, porque precisava destruir a nação a qual Alexandre era o líder, né? E isso foi destruído um tempo depois, né? Mas a nação, ela estava sofrendo naquele momento por conta dessa insegurança, né? E Deus ele vem para destruir os seus inimigos, para trazer agora uma nova vida àquele povo que havia passado um período muito grande no cativeiro, de sofrimento por conta da sua desobediência. Deus, Maiane, sempre tem propósitos espirituais. O que acontece com a gente na esfera terrena tem uma causa maior. A gente não pode se iludir, porque tudo aqui é efêmero, tudo aqui é passageiro. Então, quando Deus trabalha na história, Ele está preparando o cenário para cumprir os seus propósitos espirituais. Gálatas 4, versículo 4, Paulo afirma que Jesus veio na plenitude dos tempos. Havia um tempo determinado para Jesus aparecer e esse tempo seria um tempo favorável para o cumprimento do seu ministério. Mas essa parte histórica que você comentou com muita propriedade foi o agir soberano de Deus, né? Tem muita coisa que acontece, você de casa ou saber isso, que acontece na geopolítica,
que é uma preparação de Deus para o cumprimento das suas promessas. Aí que a gente tem que ter tranquilidade no coração, Maiane. A gente fica desesperado, a gente escuta certas notícias e entra em desespero. E o que vai acontecer, o que vai ser de nós? Mas Deus está preparando. Deus prepara o cenário para o cumprimento das suas promessas. E pela sua história, a história que você acabou de contar, Deus estava preparando o ambiente. O Messias iria aparecer, mas se ele aparecesse num ambiente inadequado, a promessa não se cumpriria do modo como Deus a planejou. Sim, E nós temos que acreditar que Deus prepara o cenário, correto, Maiane? correto. Tanta coisa acontece com a gente que a gente Sim. acha que é por acaso e não é, né? Não é. Já aconteceu isso com você alguma Sim, vez? demais. Sempre acontece. E a gente vai entender anos depois, né? Tudo aquilo que sucedeu com a gente. Por exemplo, de maneira prática, você está indo para um lugar com seu marido, sua família, aí tem um trânsito enorme, né? Aí, caramba, eu marquei um reclama. outro horário, reclamo. Lá na frente, você descobre, aquele atraso teve um Sim, propósito. Deus preparou tudo, sim. né? Quanta coisa a gente planeja obter, a gente não consegue, fica frustrado com o insucesso e depois entende, né? É. Acho que foi Jesus que falou para Pedro, essas coisas você não entende agora, Entenderás depois. e Pedro entendeu, não entendeu? Sim, com certeza. Muito bem, Maiane. Maiane, fique à vontade, tá bom? Para me interromper também, quando eu estiver falando. Você está em casa. Zacarias, esse eu vou sugerir você ler, os versículos 9 e 10 do capítulo 9. É um trecho aqui da palavra do profeta. A gente vai falar aqui sobre a identidade do rei apresentado nesse texto. O que mais lhe chamou a atenção? Zacarias 9, versículo 9 a 10. Aí depois tem uma referência, a gente pode verificar se leu ou não depois, Mateus 21. Mas se você puder ler para a gente Zacarias 9, versículo 9 e 10, eu agradeço. A palavra de Deus diz assim: Alegre-se o povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Removerei de Israel os seus carros de guerra e de Jerusalém os seus cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha. E serei rei, e trará a paz sobre as nações. O seu rei se estenderá de um mar a outro, do rio Eufrates até os confins da terra. Fala um pouquinho, Maiane, para a gente sobre a identidade desse rei que está sendo profetizado por Zacarias. Ele é um rei vitorioso, né? Quando Zacarias ele vai descrever para nós um rei justo, mas também ele demonstra para nós um rei humilde, né? Diferente dos reis do passado, daquela época, né? Em que eles se preparavam para o momento triunfal, numa carruagem muito bela, os melhores cavalos, os melhores cavaleiros, mas Jesus ele vem de uma maneira, esse rei que ele apresenta, de uma maneira muito simples, que até mesmo o povo de Deus ele não aceitou, né? Ele ignorou, porque na mente deles eles imaginavam que Jesus viria de uma forma esplêndida, assim como os reis do passado, né? Mas Jesus vem montado num jumentinho, quebra todo aquele pensamento, né? Aquela ideia, né? Para mostrar que ele é um rei humilde, que ele traria paz, né? Sobre todos, né? E Jesus ele demonstra isso de uma forma muito maravilhosa nos evangelhos. A gente vai ver essa palavra se cumprir em Mateus. E de uma forma muito bela, quando Jesus ele fala aos discípulos, vão e preparem, pegue o animal que está em tal lugar. Eu acho muito lindo quando eles chegam lá. Ele diz, o que vou fazer? Ele apenas diga que é para o meu Senhor. E de imediato o dono do jumento, né, permite. Por quê? Com certeza Deus estava agindo, trabalhando, e talvez esse que era o responsável por aquele animal que serviria no momento triunfal de Jesus na entrada de Jerusalém, ele sabia dessa profecia. Ele cria, né, que Jesus viria dessa forma. Diferente dos judeus, né, dos demais que não creram, infelizmente, até hoje, né, eles esperam um Jesus vindo de uma forma gloriosa, né? Mas Jesus não, veio mostrar humildade, justiça, poder, vitória, de uma forma muito humilde para todos nós. Deus, ele costuma confundir os sábios.
Essa profecia, ouça bem você de casa, ela foi proferida por Zacarias. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumento, ele não está inovando nada, estava escrito. A gente vai entender, pela sua explicação excelente, os motivos. Afinal de contas, o profeta Isaías havia declarado que o Messias seria príncipe da paz. É o capítulo 9, versículo 6, que diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e as nações estarão sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, a lei de Deus forte. Mas essa ideia, príncipe da paz. Então, ele monta no jumentinho, você falou muito bem, era como os guerreiros, os reis, entrarem de maneira triunfal nas suas cidades, vestidos de armadura, em belos cavalos, puro sangue. Mas se Jesus entrasse assim, possivelmente a sua missão não seria compreendida, porque ele não era um revolucionário político. Jesus não veio para isso. Jesus veio para trazer paz entre a humanidade e o Criador. E a melhor maneira, porque Jesus é intencional, Sim. a melhor maneira que ele encontrou, iniciando na palavra do profeta Zacarias: eu vou surpreender entrando no jumentinho. Tenta comigo, Maiane, você de casa também. A notícia se espalha. Um possível Messias está se apresentando. Vamos ver se ele é real. Quem estava atento, aí gostei da sua sacada, pode ser que o dono lá do jumentinho já se lembrou desse texto, mas pela expectativa que os textos apresentam, muita gente lá imaginava Jesus entrando em Jerusalém para assumir o governo político. Mas quando vem um homem simples montado num jumentinho, para muitos uma decepção. Sim. Eu acho que se fosse hoje, Maiane, seria um meme. Estaria Sim. estaria na internet. Nossa, esse é o rei que prometeram? Mas representou bem, não representou? A Com maneira como ele certeza. entrou? Ele é humilde, né? Nosso Deus, ele é um rei humilde. E ele quer que seus súditos também sejam humildes, né? Toda a sua maneira de viver, como ele nasceu, né? Ele cresceu e o desenrolar da história, o final da sua história, de uma forma muito humilde, né? Ele foi um rei simples, ele é simples, né? Mesmo vestido com toda a sua glória, com todo o seu poder, a gente vê esse Jesus, ele tendo um ministério muito simples e humilde, né? E o que confunde também, o que muitos hoje acabam criticando, né, por ele ter todo o poder, toda a glória e agir dessa forma. A gente vive numa época triunfalista. Até mesmo no meio evangélico, não se aceita, não se aceita a humilhação, a humildade. E eu fico imaginando as pessoas assim, mais simples, olhando Jesus montado no jumentinho. Aí lembrando da profecia de Zacarias e pensando, ele é um de nós. Ah, ele se humanizou. Não que Jesus não ame os ricos e poderosos, porque ele não faz acepção de pessoas, Sim. mas certamente os que não podiam comprar um cavalo puro sangue, que eram cavalos mais caros na época, se identificaram. Olha, Certeza. ele anda em jumento também, em jumentinho. E digo mais, emprestado. Sim, Não era dele, né? não era dele. E talvez essas pessoas simples, elas não conseguiriam ver se fosse um rei de acordo com a época. Sim. Seriam as melhores pessoas que estariam na frente triunfando, né, porque a gente vê nos filmes, geralmente é assim, né. Imagino que seria, né, mas Jesus ele vem para os simples também, né, assim como para os ricos, para os poderosos, né, mas aquele que tem um coração humilde, né, é isso que Deus ele se agrada. E se Jesus viesse montado num belo cavalo, vestido de armadura, certamente ele seria impedido de cumprir sua missão na cruz, porque a notícia de um grande líder estar no meio do povo certamente tinha chegado às ouvidas das autoridades romanas, né? Você falou de todo o contexto histórico, e imagina, o cara chegou aqui montado num cavalo de guerra, opa, vamos já prender esse camarada. Mas ele veio humilde para cumprir toda a profecia, a fim de que desse tempo de, no final do cumprimento dessas promessas, ele fosse morto numa cruz injustamente. Maravilhoso, né, minha irmã? Sim, Ver essa história assim, de maneira detalhada, faz a gente lembrar sim. que, de fato,
o que Deus fez ao enviar seu Filho de maneira humilde tem tudo a ver com a gente. Réis mortais, Sim. né? Simples pecadores. Terceira pergunta, Maiane, vou passar para você, que diz assim, ó, com base no capítulo 10, versículo 1 a 5 de Zacarias, que garantias temos neste texto que o povo de Deus poderia contar com os cuidados do Senhor? Se quiser ler o texto, fique à vontade, tá bom? Ou se quiser explicar sem a leitura, também está à sua disposição. Sim. Essa garantia, ela vem desse rei vitorioso para o povo judeu, em relação àquele momento que eles estavam vivendo de insegurança, né. E Deus promete para eles como, em que eles seriam libertos, e eles foram libertos, né. Deus traz agora a libertação, né, e no futuro, em que eles deveriam ter certeza de que Deus destruiria completamente os seus inimigos, né, que foi a destruição da Grécia, né, em que o império de Alexandre, já no período dos Macabeus, ele foi destruído. Então, Deus lhe promete 2 períodos, né, agora vocês estão sendo livres, vocês podem confiar em mim, eu reconstruirei, eu trarei paz, vocês devem agora descansar nesse Deus da paz, e vocês não devem ficar mais com receio do que pode acontecer, por conta que a Grécia ainda estava ali próximo deles, né. Eu destruirei no devido tempo. E Deus fez isso, né, em que começa ali aquele período da reconstrução, depois de um tempo, Deus de uma forma linda e maravilhosa destrói o último inimigo. Aqui nesse caso, né, Específico. específico, Que certamente serve de referência para aquilo que Deus vai fazer no no futuro. futuro. A profecia tem o lá então, né? Sim, E tem o futuro. Jesus se apresenta como o príncipe da paz, ele cumpre a profecia. Em dado momento, essa paz será instalada definitivamente na terra. A Bíblia diz lá em Apocalipse que não haverá mais morte, choro, e Deus limpará dos olhos toda lágrima. Mas enquanto isso não acontece, não sei se você consegue fazer conexão desse texto com João 16:33, que diz assim, palavras do Senhor, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Então, esse homem que entrou montado no jumentinho, ele oferece uma paz inexplicável. Essa paz ninguém explica, né? sim, A paz que reina no coração. sim. E Jesus, ele, como agora, depois que o povo volta de Jerusalém, né, ele promete coisas maravilhosas, né, para ele, né, o povo dele. E para nós também hoje, né, nós temos desfrutado de muitas bênçãos. E essa paz, né, essa paz que o mundo não pode nos oferecer, dinheiro, casa, carro, fama, nada pode nos oferecer. É uma paz, uma certeza de salvação, Show. né, salvação. E que o nosso inimigo, a Bíblia diz que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, e não pode nos acusar, porque agora somos novas criaturas, temos Cristo Jesus. Agora sim podemos desfrutar, como Paulo, ele descreve, né, em sua carta aos Efésios, né, dessa paz que vem do alto, né. Agora ele não é mais filho da ira, ele é filho de Deus. Não há mais sobre ele condenação, não há sobre nós condenação, porque agora temos Cristo Jesus. E isso atinge nós, né. Foi lá proferida, nós recebemos, nossos filhos receberão, quando aceitarem Cristo Jesus, os que virão depois deles também receberão essa paz, todos aqueles que creem em Jesus. Profecia, ela é maravilhosa. O profeta é usado para falar das realidades daquele tempo, mas a profecia ela não morre ali. Ela se estende de geração em geração. Você falou dos aspectos históricos, de como as pessoas viram o cumprimento da profecia, e a gente hoje também está falando do aspecto aplicativo, como isso atinge a gente. Saber que Jesus Cristo é o príncipe da paz, montado no jumentinho, faz toda a diferença, porque nos faz entender que mesmo sem armas, né? Nosso Deus não Sim, está se apresentando com armas. Ele não se apresentou com armas em Jerusalém. Ele oferece uma paz, como diz o próprio apóstolo,
que excede toda a compreensão humana, Sim. né? Porque toda essa busca, a gente vê hoje o mundo querendo buscar paz, mas a busca que ele faz para ter paz é mais guerra. E nunca se vai ter paz dessa forma, né? Quando não entender o propósito que é ter paz, né? Que essa paz vem de Deus. Mas a gente sabe que o inimigo de nossas almas, ele nunca, aqueles que não creem em Jesus, nunca vão compreender essa dimensão, entendeu? Então nós que temos esse privilégio e podemos compartilhar, algumas pessoas que crerão e vão entender essa paz, né? Algumas nações entenderão, alguns reis entenderão, mas não são todos. Eles vão viver nessa busca inconstante, né, por uma paz que eles não de maneira nenhuma terão, infelizmente. Sim, mas está disponível ainda, né? Está disponível. A Bíblia abençoa todos quantos creem. Está em Romanos 5:1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que nos assiste, essa paz está disponível para a sua vida. Minha querida, Zacarias 11, versículos 4-7 e depois o 15-16, nos apresentam algumas verdades. E eu gostaria de te perguntar, que atos simbólicos Deus pediu para Zacarias encenar neste capítulo? Quais são os principais ensinos e alertas desse texto? Zacarias foi chamado por Deus para ensinar o bom pastor. Zacarias, versículo 4, do capítulo 11, diz que pastorei o rebanho destinado à matança. Eu me tornei pastor de rebanho. Então, peguei 2 varas e chamei a uma a favor e a outra a união. Embora Deus houvesse chamado ele para fazer essa representação simbolizava Cristo, né, no futuro, né? Mas a gente vai ver que, infelizmente, mesmo Zacarias realizando um bom trabalho, trazendo essa mensagem de arrependimento, de esperança, eles não estavam compreendendo. Eles rejeitam também Zacarias. Mas essa rejeição a Zacarias não foi por acaso também. Tinha um propósito. Tinha um propósito, né? A Bíblia descreve que, assim como aconteceu com o profeta, né, aconteceria com Cristo, né? E é interessante também que detalhes do que aconteceu com Cristo acontece com Zacarias, até mesmo o fato de oferecer um salário a ele, né, em que eles dão 30 moedas. Olha a conexão. E isso acontece quando? Quando Jesus, né, foi vendido ali Por 30 moedas por de 30 prata. moedas Judas, né? por Judas Iscariotes, né? A gente vê que isso vai acontecer, né? Mas o povo de Israel, mesmo Zacarias, assim como Jeremias, né, que foi insistente em trazer uma mensagem não era uma mensagem confortante, mas era necessário que viesse trazer essa mensagem para o povo compreender o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né? Mesmo assim, o povo preferiu se rebelar, ignorar, a servir outros deuses, né? E clamavam por bênção, mas não recebiam, clamavam por chuvas, mas não recebiam, porque eles criam que Baal ia derramar sobre eles, mas os deuses pagãos não têm poder, né? Feitos imagens de escultura, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não vê, tem mão, mas não apalpam, né? E Deus, ele mostra que infelizmente isso se cumpriria em Jesus e se repetiria em Jesus, né? Por conta dessa rebelião, essa falta de temor, de compreensão do povo, né? Porque a mensagem foi preferida, essa revelação foi dada, né? E lá no Novo Testamento a gente vai ver que infelizmente acontece, mas também acontece conosco hoje. Também. Não posso dizer que só aconteceu com nossos irmãos do Antigo, do Novo, infelizmente hoje acontece. As profecias têm se cumprido e as pessoas não estão crendo que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador. Muito bem. Quando a gente fala de profeta na Bíblia, o profeta, a vida dele era uma profecia em si.
ele profetizava, era o oráculo do Senhor, mas por vezes Deus usava o que acontecia com ele para representações futuras. Foi o caso de Oséias, quando foi traído pela esposa. O casamento de Oséias seria um símbolo da infidelidade do povo de Deus em relação ao Criador. E Zacarias, coisas que aconteceram com ele, seriam uma referência para que as pessoas lembrassem disso quando acontecessem com Jesus. Você falou, aconteceu com ele, se repetiu com Jesus, para que todos identificassem Jesus como o verdadeiro Messias. Então, no meio de tanta gente, de tantos mercenários, foi o próprio Cristo que declarou, mercenários que entraram no aprisco sem ser pela porta, a porta é o cumprimento. Né? Aqueles que vieram antes de Jesus dizendo que era o Messias, eles não cumpriram fielmente, não atenderam fielmente todos os critérios relacionados ao Messias. Então, o que acontece com Zacarias, até essa identificação, né, das 30 moedas de prata, Sim. aconteceria com Jesus também, para confirmar que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, é o Messias enviado. Minha irmã, não sei se eu posso ir para lições ou se você quer comentar mais alguma coisa dessa parte, eu posso ir para a parte aplicativa, se me permite? Vamos. Parte aplicativa, ela é tão interessante quanto a parte explicativa, minha querida, porque uma coisa é entender a Bíblia, é interpretá-la, e temos uma responsabilidade nisso. Outra coisa é trazê-la para a nossa realidade. E eu desafio você de casa, a partir daquilo que o Maiane vai falar, a trazer para a sua vida aquilo que a gente vai falar agora. Primeira frase que eu vou compartilhar contigo, Maiane, para você falar, diz o seguinte: alegremo-nos, o rei montado em um jumentinho é singular. O que é que você pode falar para a gente sobre essa frase aqui? O que é que ela nos ensina a partir do contexto geral da lição? Nós, como povo de Deus, somos desafiados, né, a se alegrar e exultar, pois o rei vem justo, salvador humilde, montado no jumento. Ou seja, ele já veio, né? Ele é único. Ele é único. Aconteceu, né, de uma maneira extraordinária, né, para nós que entendemos a palavra de Deus hoje, né, singular. Não aconteceu com mais ninguém, somente com ele, de forma única. Ele é o Salvador em que veio para libertar o povo, a nação, de uma forma humilde, né, de uma maneira muito humilde. E esse rei, ele não há espaço para orgulhosos e arrogantes nesse reino. Isso nos ensina alguma coisa? Com certeza, muito, né? O orgulho cabe no reino de Deus, minha querida? Jamais, jamais. Mas a gente, ser humano, nunca fica orgulhoso, né? Às vezes fica. A vaidade é um problema, não é? É sim. Mas temos que clamar pela misericórdia. Não, porque Deus existe o soberbo, né? Com certeza. Isso é um tapa na cara da nossa natureza pecaminosa. Se Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio humildemente montado no jumentinho, quem somos nós para querermos montar num cavalo de guerra? Querer os melhores lugares. Opa, boa! Querer o melhor cargo. Querer ser destacado. Se o pastor, ano que vem, daqui a um tempo, a igreja coloca novos líderes, né? Se não for para eu ser a liderança, não quero ser apenas alguém que está na recepção. Não aceito ser servo. Não aceito. Eu quero uma posição de destaque. Esses desejos não coadunam com aquilo que Jesus ensinou. Jesus entrou e Jesus, geralmente os reis da época, eles entravam para anunciarem suas vitórias e permanecerem vivos. Jesus entrou, anunciou sua vitória de maneira simbólica, mas morreu. Ali na entrada de Jerusalém foi uma entrada triunfal, mas um preparativo para uma via dolorosa. Sim. Não é, Maiane? Sim. Mas a gente precisa continuar firme no Senhor, Sim. animado com Ele, feliz, como diz o texto, alegremos-nos. Bom, Maiane, segunda afirmação diz assim, confiemos, o rei montado em um jumentinho é poderoso. O que você pode dizer para a gente sobre isso aqui? Domínio do rei, pastor, né, que descreve aqui, que ele resultará em uma paz para toda a humanidade. Né, esse rei poderoso. E até hoje as únicas esperanças realistas para essa paz, né, que nós estávamos comentando agora há pouco, se centraliza nesse rei. Os outros não podem oferecer.
os melhores recursos, né? Podemos ver os Estados Unidos tem um grande armamento, Israel, né? Mas eles não podem trazer essa paz que esse Jesus, o nosso Jesus, pode oferecer à humanidade. E ele é poderoso, porque quando ele quer destruir, ele só faz eu posso dizer um estalo, eu sempre brinco, é só um dedinho. Ele destrói, ele abate os poderosos, né? Como ele fez com a nação vizinha que era inimigo, né? E ele foi fazendo de forma extraordinária, né? Um dos fatos extraordinários também que me recordo é no fato de Gideão. Eles usaram armamento ali? Nem Gente, precisou. nem precisou. Gente, eles começaram e confundiu a mente dos inimigos, né? Aquele povo saiu ali triunfando, gritando, e aí os inimigos saíram em retiradas, né? E depois eles foram atrás deles e exterminaram. Deus tem formas extraordinárias para agir, por isso que ele é poderoso, né? Ele age de maneira diferente dos homens hoje, né? Que buscam a paz e procuram de forma diferente, né? E esse reino majestoso será em toda a plenitude? Sim, aqueles que creem, né? Veio para todos, mas nem todos terão, infelizmente, né? Desfrutarão, né? E nós iremos ver isso na vinda de Jesus, né? Um dia o rei pastor voltará para trazer o seu reino em sua plenitude, né? Isso vai acontecer. Hoje não, mas um dia isso vai acontecer, na volta de Jesus, que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nós viveremos para sempre num lindo lugar, né? Onde Jesus descreve em Apocalipse. E nós aguardamos esse dia chegar, ou como aguardamos esse dia chegar, para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus já preparou para cada um de nós que estão aguardando esse dia. Muito bem, Maiane. Maravilha, querida. Chegou o momento da gente assistir juntos o desafio da semana. A gente aprende, mas somos instigados a colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Vamos assistir juntos? Vamos. Você já viveu a experiência de ter que dar uma notícia difícil ou triste para alguém? E se a mensagem for o Senhor que te mandar falar? Como que você reagiria? O profeta Zacarias, ele vive essa experiência. Deus mostra para ele e pede a ele que num ato simbólico ele encene a experiência de viver o personagem do bom pastor. E aí lá no capítulo 11, os versículos 7 e 8, a gente vai ler que o rebanho detestava Zacarias. Ele é rejeitado pelo próprio rebanho. Essa rejeição simbolizava a futura rejeição da nação de Israel a Jesus Cristo. O pastor rejeitado simbolizava ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O rei, ele vem montado num jumentinho. Essa é a figura que Deus dá para Zacarias e ele descreve para o povo, né? Mas esse rei que vem montado num jumentinho, ele é singular, ele é ímpar, ele é único, ele é especial, porque ele é o rei mais poderoso em todo o universo. E a gente está falando de Jesus Cristo, né? Seu desafio nessa semana é falar às pessoas que ainda não conhecem a Jesus sobre a primeira vinda de Cristo. Ele veio a esse mundo nesse simbolismo, né, de ele vir montado em um jumentinho, representando uma vida simples, humilde, e foi assim que ele viveu aqui nessa terra, né? Viveu uma vida extremamente simples, viveu no meio do povo, ensinou, abençoou, curou, salvou, fez milagres, tantas coisas que ele fez, vivendo essa vida simples
e nos ensinou a viver uma vida plena. Porque aquele que vem a Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, passa a viver uma vida plena, porque essa plenitude é Jesus Cristo que nos dá. E ele também estabeleceu o seu reino nessa primeira vinda. Então fale disso às pessoas que ainda não conhecem. Ah, e tem mais. Ele voltará. Nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que ele há de vir buscar o seu povo, os seus escolhidos, mas agora ele não virá montado em um jumentinho, e sim em poder e grande glória, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Você já imaginou esse evento? Tire um tempinho, além de conversar sobre esse tema com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, tire um tempo para meditar como será essa segunda vinda de Cristo. Pense nisso nessa semana. Desafio para a gente está aceito, viu? Amém. Eu, você e o pessoal de casa. Muito bem, mas ainda eu vou pedir um pouquinho mais da paciência de vocês. Eu e Maiane, juntamente com vocês, vamos assistir o bloco da Igreja Missionária. Tem um vídeo importante para você assistir. Alô, promessista, paz de Cristo. Hoje nós vamos orar por um país que também é importante para nós promessistas. Vamos orar pela Índia. Na Índia, apesar de ser uma democracia, a Índia é um país em que os cristãos se encontram cada vez mais sob ameaça. Essa hostilidade é muitas vezes guiada por uma crença contínua entre alguns grupos extremistas de que indianos têm a obrigação de ser hindus. E qualquer fé além do hinduísmo não é bem-vinda na Índia. Cada vez mais estados estão implementando leis anticonversão, criando um ambiente onde qualquer cristão que compartilhar sua fé pode ser acusado de um crime, intimidado, assediado ou até mesmo sofrer alguma violência. As campanhas de nacionalistas hindus colocam uma pressão imensa em cristãos convertidos do hinduísmo, dizendo-lhes para voltarem à antiga fé. Cristãos que se convertem do hinduísmo têm mais probabilidade de estar sob a pressão ou violência. Eles podem ser pressionados a renunciar à sua fé, à nova fé, enfrentam perda de emprego, discriminação no local de trabalho, vítimas de violência e até mesmo são mortos. Líderes de igrejas também estão em perigo em muitas partes da Índia. Eles e suas famílias são visados por grupos extremistas que querem gerar medo e caos na comunidade cristã. Por isso, vamos clamar a Deus para que os nacionalistas hindus aceitem cristãos como indianos. Vamos também pedir proteção e crescimento para a igreja em cada parte da Índia e orar pela Igreja Adventista da Promessa e pelos nossos irmãos e irmãs que estão servindo ao Senhor naquele país. Vamos falar com Deus? Querido Deus, no nome de Jesus, nós oramos pela Índia e temos alegria, prazer de poder orar por esse país, porque pela tua misericórdia nós temos irmãos que confessam a mesma fé que nós, servindo ao Senhor lá na Índia. Oramos, meu Deus, pelos líderes, pela comunidade promessista, por todos os irmãos e irmãs que estão procurando viver a fé fielmente ao Senhor. Por favor, Deus, guarde eles do mal, guarde eles das ações dos nacionalistas hindus, guarde eles, meu Deus, dos ataques, guarde os nossos irmãos e irmãs, meu Deus, de todo ato hostil humano, que eles permaneçam fiéis, preguem a palavra, evangelizem, façam discípulos e sirvam a comunidade indiana para a tua glória. Deus, abençoe os cristãos, que eles possam ser, os cristãos, que eles sejam reconhecidos como verdadeiros indianos, que os nacionalistas reconheçam que eles são indianos também, os tratem com respeito, eles sejam amparados, que eles recebam forças espirituais, coragem e a fé deles não seja abalada. Permita, Deus, que um grande avivamento, um grande mover espiritual alcance a Índia. Esse país é enorme, esse país de uma população imensa, experimente um número muito grande de conversões, de vidas sendo transformadas, e o Evangelho, meu Deus, transforme a realidade de muita gente naquela nação.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar orando pela Índia. Tenha uma boa semana. Seja missionário. Até a próxima. Tchau. Maiane, minha amiga, foi bom, mas estamos encerrando aqui mais uma aula. Eu com o coração agradecido pela sua presença. Meu muito obrigado. Deus abençoe rica e poderosamente seu ministério. Vou te dar aí a oportunidade de proferir suas considerações finais. E logo a seguir, por favor, ore por nós, abençoe a minha vida e o pessoal de casa, por gentileza. Amém. Muito obrigado, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, que Ele nos concede. E agradeço também a você, pastor Wilbert, como eu falei, né, um amigo nosso querido. Obrigado. E eu quero aproveitar também, mandar um abraço aos nossos familiares que estão ali no Baixo Amazonas, em Óbidos, em Santarém. A minha irmã que mora no Amapá, um grande abraço. Assiste Não o programa? posso esquecer. Eles assistem o programa? Sim, Amém. sim, sim, Opa, tem sim. que falar mesmo. Estão conectados sempre e eles já me cobraram, né? Chegou a oportunidade. Chegou a oportunidade, um abraço para os meus irmãos, minha família, todos amigos, né, que nos assistem. Vamos aproveitar essa mensagem e partilhar com todas as pessoas, né, esse momento tão importante que nós temos na escola bíblica, onde nós podemos aprender mais de Jesus, né? E compartilhar com outras pessoas. É muito bom. Gera engajamento na plataforma, Sim, leva a palavra de Deus para muitas pessoas. sim. Salvação para outras pessoas. Graças a Deus. Ore por nós, missionária, por gentileza. Amém. Vamos orar. Pai de amor, de graça, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo em que passamos aqui, Pai, aprendendo mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Obrigado, meu Deus. E pedimos, ó Pai eterno, que Tu venha abençoar, Pai, o Teu servo, o pastor Wilbert, a sua família, a todos, meu Deus, envolvidos da escola bíblica. E pedimos que o Senhor também abençoe, Pai, a todos que estão assistindo, Pai. Alcança eles com Tua misericórdia. Salva-os, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus eterno, porque essa salvação chegou até nós e nós podemos celebrar em Ti, meu Deus, por essa paz, meu Deus, que o mundo não compreende, que só o Senhor pode dar. Mas que nós podemos também, Pai, ser instrumento Teu, Pai, para oferecer, para mostrar ao mundo que essa paz é extraordinária. Obrigado, Senhor. Nos ajuda em todo o tempo. Nós Te louvamos e bendizemos. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Maiane. Obrigado. Deus abençoe, abençoe seu esposo, as crianças. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém. Você de casa, um grande beijo, obrigado mais uma vez. E antes de encerrar, eu preciso dar um recado importante. Nossa igreja é a Igreja da Palavra. Dia 2 de maio desse ano, nós teremos um encontro de educação cristã, o Congresso de Educação Cristã 2026. O tema é Igreja da Palavra. A gente vai cultivar uma cultura de discipulado. Se informe em nossas plataformas, participe. Você que gosta de escola bíblica, não pode ficar de fora. Vai ser em Cuiabá, uma bênção de Deus. Muito obrigado. Uma excelente semana para a glória de Deus.